Márcio Pedrada, Marilene, Renan, Robson, Sara, Vinícius, Yasmin. Sejam bem-vindos aí na sala de sexta-feira à noite. Boa noite, mestre. Tudo tranquilo? Beleza, Leandro? Show. Boa noite. Boa noite, nosso presidente. Boa noite, Robson. Eu procurei o senhor lá depois, mas o senhor já tinha ido almoçar, eu deixei um abraço para o senhor. Aquela quarta-feira. Sim, obrigado, Robson. Obrigado por tudo lá, meu irmão. Valeu mesmo. Nada. Foi sensacional. Eu que agradeço pela confiança, né? Pela confiança que o senhor me conferiu de poder fazer a administração lá. Eu me senti muito honrado, tá? Nós também, não tenha dúvida. Coração. Muito. A gente tem aquele tremor, né? Tremor e temor quando a gente vai falar em público. Isso aí é notório. Mas, graças a Deus, o senhor me deu muita segurança. Eu fui na condição lá de fazer, na verdade, ser um canal de bênção, né? As famílias, oração. Isso aí é maravilhoso. Eu saí de lá gratificado, tá bom, meu amigo? Vou levar isso pro meu coração. Sempre, com certeza. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande. Tá? Deus abençoe o senhor lá e toda a equipe. Nós que temos a agradecer, meu irmão. Você nos trouxe uma palavra de carinho, de conforto, mensagem muito Sim. bonita. Foi aquele momento difícil, mas um momento que, infelizmente, todos nós um dia passaremos. E sabemos aí que o nosso grande Dr. Eber foi para um lugar muito, muito bom, certamente estará lá olhando por nós. Muito melhor do que nós aqui, tenho certeza disso. Amém. Embora eu mencionei lá, embora eu não tenha conhecido, né, a trajetória dele, mas o legado que ele deixou, ele por si próprio fala, através dos frutos, da família. E o Fabrício era muito apegado a ele, né, o doutor Fabrício. Sim. E é isso aí, maravilha. Eu estou muito gratificado. Fiquei muito gratificado mesmo. Obrigado e agradecido. Porque gratidão, eu tenho falado ao longo dessa minha trajetória, que gratidão abre portas e não tem prazo de validade. Entendeu? Verdade. Eu guardo isso no meu coração e a gente vai aplicando. Obrigado mais uma vez. É isso aí, meu amigo. A gente colocando o juridiquês na gratidão, eu posso afirmar a você que gratidão é algo imprescritível. Verdade. Grato. Aprendi muito isso com meus pais. Agradecer. Independente de qualquer coisa, independente do que você vai obter, o que a pessoa vai fazer, é gratidão. São coisas eternas, né? É gratidão. Obrigado. É isso aí, meu irmão. Bom, vamos lá. Então, iniciando nossa aula de hoje, falando de processo do trabalho, vamos falar hoje sobre... Hoje o meu computador está aqui dando tentando me atrapalhar, mas graças a Deus a gente não usa só um dispositivo, temos dois aqui, senão ela teria caído. Enfim, vou reconectar aqui no computador, mas continuamos aqui pelo tablet. Bom, o nosso objeto da aula de hoje, continuando com o nosso conteúdo programático de execução, vimos na aula passada o início da execução, falamos sobre liquidação de sentença, o mandado de penhora, e vamos falar hoje sobre um instituto muito importante no direito processual como um só, que se aplica tanto ao processo civil quanto ao processo do trabalho. Vamos falar das medidas impugnativas durante a fase de execução ou durante a própria execução no processo do trabalho. Então, vamos ter hoje, na nossa aula, um diálogo sobre embargos à execução ou melhor, embargos de terceiro, que são as modalidades de impugnações ao processo do trabalho. Assim como nós já fazemos em outras modalidades da nossa disciplina, em outros conteúdos programáticos, vamos usar também, infelizmente, como sempre a gente faz essa crítica, tanto a CLT, nossa consolidação das leis de trabalho, bem como o nosso Código de Processo Civil, que, conforme a própria norma do artigo 15 determina, é aplicado de forma suplementar ao direito processual do trabalho. E chegamos a esse ponto, e ainda temos que narrar que o processo de trabalho, especificamente falando sobre embargos à execução, ele inicia um conteúdo na própria legislação do decreto-lei da CLT, mas ele carece de algumas locupletações que, então, o Código de Processo Civil o faz. Bem como temos que mencionar os próprios embargos de terceiro, que esses, sim, são apenas previstos e aplicados de acordo
com o Código de Processo Civil, inclusive em um procedimento especial, que vocês estão tendo aí, já tiveram, ou acredito que ainda vão ter, na disciplina Processo Civil, Procedimentos Especiais. Então, também se aplicam esses embargos à execução ou embargos do próprio devedor e os embargos de terceiro ao nosso direito processual do trabalho. E, para isso, eu vou iniciar aqui a aula com vocês, trazendo o nosso trecho da CLT, essa legislação através de decreto, que tenta muitas vezes tratar tanto do direito material quanto do processual. E, de fato, acaba trazendo problemas por conta da sua omissão em alguns pontos específicos, mas que são devidamente complementados pelo Código de Processo Civil. Eu vou aqui iniciar compartilhando a tela com vocês. Nosso Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, nossa famosa CLT, deve estar agora aparecendo para vocês. Isso. E vamos falar sobre esses embargos à execução e essa impugnação para... Só um minutinho. E essa impugnação que acontece também nessa fase, né, de cumprimento de sentença, que é o termo técnico hoje mais reconhecido pelo processo civil, mas que no processo de trabalho ainda chama-se de execução, tão somente. Bom, vamos lá. Artigo 884 da nossa CLT. Garantida a execução ou penhorado dos bens, perceba o seguinte: garantir a execução significa que o executado ele tem que depositar em juízo, através de uma guia judicial, a quantia que está sendo objeto de procedimento de execução. Então, para ele opor os embargos à execução, ele precisa o quê? Precisa depositar uma garantia. Não cabe embargos à execução no processo de trabalho, diferentemente do processo civil, que não seja através de uma garantia. E caso você, embargante, executado, tenha realmente a convicção, você faz o depósito, e se o juízo ele receber os seus embargos e acolher os seus argumentos, os fundamentos, essa quantia será devolvida para você que efetuou o depósito como garantia. Mas, além da garantia à execução, esse depósito, ou até mesmo oferecimento de um bem para garantir, eu posso não ter o dinheiro para o depósito garantidor, mas eu posso sim ter algum bem, algum patrimônio que esteja à disposição do juízo como forma de garantir essa execução, e aí então eu teria o quê? A apreciação desses embargos à execução. E então, voltando aqui, garantida a execução ou penhorados os bens, ou seja, se você for objeto de um ato de constrição, uma penhora de um bem, uma penhora de uma conta corrente, uma penhora de um automóvel, de um bem imóvel, de um semovente, enfim, tudo aquilo que vocês já viram lá em processo civil, em cumprimento de sentença e a ordem preferencial de penhora. Nós temos aí... Oi, pois não. E aquele valor que é depositado lá, quando o réu recorre, como é que fica ele? Não tem um valor que o réu tem que depositar quando recorrer? Valor sim, altíssimo sim. Lá, tem uma tabela lá? Isso. Bom, esses valores depositados, eles são compensados com o valor da execução. Então, por exemplo, se a sentença transitada em julgado, condenatória, foi de R$50 mil, Márcio, e você fez o recurso ordinário na época como réu, como empregador, mas o seu recurso ele não foi acolhido. As razões dele não foram acolhidas pelo TRT. E foi mantida a sentença. Bom, a sentença é de 50 mil, mas você já depositou lá os R$10 mil, que é o valor médio desse depósito recursal. A execução ela vai se iniciar como? Com os 50 mil menos aqueles 10 mil, porque o nome é exatamente isso, é garantia recursal. Então, aquele valor já amortiza. A tabela ela é uma tabela, né? Não é o valor inteiro, cheio, não é isso? Não, exatamente. Entendi, tá, beleza. Exatamente. Nesse caso agora, dos embargos, aí o jogo inverte.
porque não é um valor específico, nem menor nem maior. É o valor exatamente da execução. Hoje, por exemplo, no direito processual civil, você faz os embargos independentemente de garantia. No processo de trabalho, ainda mantém-se por conta desse artigo 884 da CLT. Se fosse apenas pelo processo civil, seria a opção de embargar como executado, como devedor, sem a necessidade da garantia. Mas como no processo de trabalho tem essa questão da natureza, muitas vezes da verba que está ali sendo objeto de petição ser alimentar, mantiveram, mesmo após a reforma trabalhista, mantiveram aí o artigo 884 sem que ele fosse revogado. Mas confesso a você que no projeto da reforma trabalhista, eles tinham essa intenção de alterar esse artigo 884, tirando a obrigatoriedade do devedor, no caso, como empregador, de fazer essa garantia, esse depósito, para embargar a execução. Porque, mais ou menos, uma forma de você voltar aquele princípio da proteção, da celeridade ao trabalhador nesse tipo de processo. Quando você tem aqui garantida a execução, poxa, vem uma execução de R$100 mil, mas eu quero fazer embargos à execução. Olha só, estamos diante de um momento do processo onde não se discute mais o mérito. Tudo aquilo que foi já objeto de fatos, de provas, já foi exaurido na sentença de mérito. Estamos, nesse momento, com o processo em trânsito em julgado contra a sentença. Então, não há mais discussão sobre o direito. A discussão apenas é quanto ao valor, talvez a inexigibilidade do título, mas, teoricamente, é como se o processo tivesse encerrado e discutisse apenas nessa fase de execução como será feito o pagamento, se é através de uma forçosa execução, de uma penhora de bens, de leilão, enfim. Então, quando o devedor executado aí, principalmente quando o empregador, ele garante a execução e faz os embargos, ele tem 5 dias apenas para os embargos. No processo civil, é outro prazo. Nesse caso aqui, o que acontece? Se o embargante, réu, agora então executado, ele não consegue convencer o juízo de que esses embargos têm alguma forma mínima de ser acolhido, aquele valor como garantia, automaticamente após o julgamento dos embargos, o que acontece? Ele já fica à disposição do exequente, do credor. Então, nesse ponto, é uma forma, sim, da gente ter uma maior celeridade do processo de trabalho nesse momento tão crítico que é a execução, o cumprimento de uma sentença. Um momento tão esperado, principalmente por autores de ações trabalhistas, que são os trabalhadores. O valor já fica lá para desconto, né? Já fica para ser descontado em favor do trabalhador, né? Sim, já fica, na verdade, a favor do trabalhador para um eventual alvará ser expedido. Ou seja, uma forma de você até desmotivar, vamos falar português claro, tanto aquele valor do preparo recursal, do recurso ordinário, do recurso de revista, do agravo de instrumento, bem como essa garantia de execução, eles têm um único intuito, é mostrar ao devedor que ele não deve se aventurar com medidas judiciais que não têm o menor cabimento, o menor fundamento. Inclusive, esses embargos podem ser considerados como meramente protelatórios, com a consequente, caso se verifique dessa forma, aplicação da litigância de má-fé contra essa parte que embargou apenas para ganhar tempo com o processo. Bom, e aí você, então, enquanto executado, embargou. Ou você depositou em juízo, ou ofereceu um bem que garantia o valor da execução, ou já teve um bem penhorado. É muito comum, nessa fase aí de execução, e eu falo isso porque eu advogo para muitos réus trabalhistas, esse embargo, a gente começa com a dar o prazo sempre quando vem o quê? A penhora online, o atual Sisbajude, o antigo Bacenjude e o Sisbajude, para quem não conhece, é a chamada penhora online, que o juiz do processo, e lembrando que o juiz do processo competente para a execução é o juiz da competência originária do processo. Se o processo iniciou na primeira vara do trabalho, ele foi até o TST e lá transitou em julgado, ele retorna ao juízo de origem, a
competência originária, onde foi distribuída a ação, e esse juiz é que será competente para o quê? Processar e julgar os atos ali da execução. E aí, então, você tem, nesse momento, o quê? A possibilidade de, enquanto devedor, opor esse embargo. Mas, aqui diz, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Ou seja, dos embargos à execução apresentados pela parte devedora executada, o juízo irá o quê? Intimar o exequente, o credor, a também se manifestar em até 5 dias, que seria a impugnação. Eu posso impugnar, por exemplo, o embargo à execução, alegando que ele é meramente protelatório, que ele é fundado em um argumento completamente, vamos dizer assim, inconcebível, um argumento frágil. Então, existe esse contraditório também aqui nesses embargos. E aí, o que o parágrafo primeiro vai falar agora, mais ou menos, a gente já adiantou aqui. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou de acordo, quitação ou prescrição da dívida. Olha só, cumprimento de decisão é o mais comum, ou seja, uma sentença judicial que é um título executivo judicial que deve ser cumprida, ponto. E, ainda que tenha transitado em julgado, se o devedor ele não cumpriu aquela decisão, você precisa o quê? Você precisa que o processo de trabalho intime esse devedor em execução. Claro que, lembrando, após a liquidação de sentença, nos casos da sentença não trazer a quantia devida, conforme nós vimos na semana passada, lá no artigo 879 da CLT. E aí, tanto da decisão ou do acordo. Mas como assim o acordo? É muito comum no processo de trabalho, seja ele num procedimento de mediação, seja ele na própria conciliação perante o juízo, as partes transigirem, chegarem a um consenso. E aquele acordo homologado pelo juízo, ele trata-se de quê? De uma decisão judicial homologatória. E fez-se o acordo de que o réu, empregador, por exemplo, iria pagar a título de rescisão contratual trabalhista o valor de R$10.000. Ótimo. Esse valor de R$10.000 deveria ser pago conforme o termo de acordo homologado pelo juízo, que é uma sentença. Ele deveria ser pago em até 10 dias úteis após a homologação do acordo, que foi na própria audiência. Passados 10 dias úteis, a parte devedora não cumpriu com a sua obrigação. E aí você faz o quê? O requerimento ao juiz de trabalho informando o inadimplemento daquele acordo judicial, e aí este juiz irá o quê? Intimar o executado a cumprir o acordo, inclusive com a punição prevista no próprio termo, de um percentual de multa sobre o valor que não foi cumprido daquele acordo realizado em audiência, por exemplo. E aí você pode também alegar que já foi quitado. Por exemplo, você, então, emitiu uma guia judicial, pagou os R$10.000, juntou o comprovante. Ainda assim, o cartório não percebeu e o juízo iniciou lá a execução, através de requerimento da parte credora, a parte talvez autora da ação, e aí você é intimado em execução e percebe que, olha, houve a quitação já dessa quantia devida. E aí você faz o quê? Os embargos da execução, mas claro, como tem que garantir a execução, você tem que demonstrar o quê? O documento, qual seria o documento? O depósito judicial, que comprova o quê? A quitação daquela sentença ou daquele acordo que você realizou. Ou a prescrição da dívida. Isso aí a gente está falando, muitas vezes, daquela prescrição no processo de trabalho, vocês devem ter visto isso, inclusive em direito de trabalho, né, os créditos trabalhistas, o artigo 11 da CLT que fala da prescrição bienal, 2 anos para você ingressar com a ação trabalhista, e a prescrição quinquenal. Você só pode requerer os últimos 5 anos do seu contrato. E aí, então, passados 5 anos, atinge-se a prescrição para aquele período remoto. Professor? Oi? Então, no âmbito dos embargos de execução no processo de trabalho, você não pode
alegar excesso na execução? Como é que fica se houver um excesso na execução? Pode sim. Vamos chegar lá. Só que no processo de trabalho, Márcio, o excesso de execução, ele pode ser, inclusive, demonstrado pelo devedor por uma simples petição. Ele não precisa utilizar dos embargos. É uma exceção que você faz para evitar essa garantia. Então, mas aí é um caso à parte. Vamos falar daqui a pouco no CPC, que a gente vai ter que fazer esse link com o CPC, não tem jeito. Há o artigo 914, 516, que fala ali, por exemplo, do que você pode ou não questionar especificamente nos embargos. Aí vamos lá. O parágrafo 2º, ele diz, inclusive, que a defesa poderá arrolar testemunhas. E aí, o juiz, né, no caso, entendendo necessário, ele pode marcar audiência para a produção de provas. Olha, isso, sinceramente, é um parágrafo 2º que está previsto aí, mas que não tem a menor aplicação na prática, porque essa fase é muito documental, mas existe a possibilidade, caso o juiz entenda necessário, que designe uma audiência. Na verdade, existem audiências designadas na execução, sim, chamada audiência especial. O que é uma audiência especial? Quando o juiz percebe que na execução está tendo dificuldade de fazer com que o devedor cumpra a sua obrigação de pagar, ele designa uma audiência especial em execução para tentar o quê? Tentar o acordo. Inclusive um parcelamento. Mas essa audiência com depoimento de pessoas, produção de provas, isso é muito difícil que aconteça. A não ser nessas questões aí, por exemplo, que você alegue que quitou, a parte não reconheça a quitação e há alguma divergência, por exemplo, de recebimento desses valores, depósito judicial, enfim. Mas aí, voltando aqui, aquilo que a gente... Deixa eu verificar aqui. Olha aqui, ó. Como a gente estava falando aqui, ó, Márcio. 917. Agora vamos para o CPC. Vamos pegar a ponte aérea. CLT, CPC. O que o executado poderá alegar em seus embargos à execução? Percebam que no processo de trabalho, na CLT, não há essa especificação. Então, essa omite. E aí a gente aplica, de forma suplementar, o CPC. Mas vamos lá. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Você vai alegar que aquela sentença, por exemplo, é nula. Você pode alegar, por exemplo, que tipo de nulidade? Lembra da citação no processo civil? Que vocês tiveram talvez já no 4º período? O que é a nulidade da citação? A citação é o momento pelo qual o réu toma ciência que está sendo demandado. Imagina um processo que tenha sido certificado como o réu citado e o processo tenha tramitado a revelia deste réu. E chegando agora na execução, esse réu descobre que ele está como devedor trabalhista, ele está como executado de um processo de trabalho, mas que ele nunca foi citado. Então, olha aqui, ó, o inciso 1 do artigo 917 do CPC, ele vai o quê? Ele vai se agregar ao artigo 884 da CLT, onde o executado poderá alegar que aquele título é inexigível, uma vez que foi fundado numa nulidade citatória. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Ou seja, você pode ter um bem de valor de R$100 mil que tenha sido avaliado naquele ato de constituição por R$15 mil. Cabe embargos à execução. E como já houve a penhora, está o quê? Garantida conforme o caput do artigo 884. Aqui, Márcio. Excesso de execução, inciso 3. O CPC fala, mas eu posso te afirmar aqui que o processo de trabalho admite, na prática, uma simples petição alegando excesso de execução que não seja embargos. Por que admite? Porque se há um excesso de execução, você tem, na verdade, como regra, talvez ultrapassado o limite daquela execução. E a execução, ela tem balizas. Quais são? O valor máximo. Se você tem a liquidação de sentença, valor de R$100 mil, a sua execução não pode ultrapassar esse valor. Não pode penhorar R$120 mil da conta corrente de um réu. Então, esse excesso de execução ou
cumulação indevida de execuções também está como previsto no inciso 3 do artigo 917 do CPC. O que seria essa acumulação indevida de execuções? Pega-se um outro processo trabalhista que tem uma dívida a essa mesma empresa e utiliza-se uma única execução para tentar acumular todos os valores de processos distintos. Não, não pode. Cada processo tem a sua própria execução, nesse caso aqui no processo de trabalho. Professor? Oi. Peço perdão aqui por retornar à aula anterior. O senhor falou sobre a execução. Eu não pude comparecer na aula. Eu estou lendo o parágrafo 7º do artigo 879. Sim. E ele fala sobre a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, que será feita pela TR. Taxa referencial. Esse parágrafo, ele está valendo ainda, mesmo diante da decisão do STF, né, que o STF já falou que taxa referencial não atualiza nada, que não serve para nada. Por isso que está chovendo ações aí, inclusive no fundo de garantia. Fundo de garantia. Porque é corrigido pela TR. E isso está valendo, esse parágrafo 7º? Ninguém ainda brigou, ainda não abriram ainda uma briga para modificar esse parágrafo 7º, ainda não? Não, ainda não, Márcio. Infelizmente, até a presente data, não há nenhum questionamento. Essa própria decisão que está lá no plenário do STF, que eu acho difícil que passe, com todo respeito, não que não seja justo, mas por saber que isso vai comprometer drasticamente o patrimônio da Caixa Econômica Federal, ainda não há questionamento dessa TR na atualização aqui dos valores do processo de trabalho, infelizmente. Então, e aquela decisão do STF, ela não vai repercutir efeito neste parágrafo 7º do 879. Deveria. Seria muito justo. Você diz do fundo de garantia? Isso. Eu acho que não vai. Não. Eles podem dar e modular os efeitos, né? Mas eu acho que se passar, Márcio, você imagina quantos bilhões a Caixa Econômica terá que atualizar. É muito dinheiro. Então, assim, juridicamente falando, eu não tenho a menor dúvida que seria muito justo. Mas a gente sabe que, inclusive, a própria suspensão dessa audiência para decidir já foi um ato político. A gente sabe o caos que isso vai proporcionar a uma empresa pública. E nesse momento de pandemia, onde sabe lá de Deus onde vai tirar esse valor para complementar todo esse passivo da Caixa Econômica. Mas eu, enquanto jurista, posso afirmar, seria muito justo, porque é uma vergonha a taxa referencial. Agora, Márcio, eu posso te falar outra coisa. Justiça ao trabalho é uma justiça muito atípica. Alguns juízes, eles aplicam essa atualização, por exemplo, dos processos de trabalho, essas dívidas dos empregadores, de acordo com o Código Civil. Então, alguns descumprem esse parágrafo 7º do artigo 879 e, sinceramente, a grande maioria dos casos, até que se discute, seja em embargo de execução, seja em agravo de petição, que é o recurso cabível em face da decisão desse embargo à execução, a gente vê na prática mantendo essa atualização daqueles juros, né, de 1% ao mês. Mas é questão de juros aí, né? No caso, a atualização e juros são diferentes, né? Então, mas se você fizer uma atualização apenas com 1% e não mencionar juros, está passando. O juro vai dar mais do que a atualização. Com certeza. É maior do que a TR. A TR é atrelada à taxa Selic, pô. Com certeza. Ainda mais nesse momento de pandemia, que a Bolsa de Valores está lá embaixo. Enfim, é difícil você falar de processo de trabalho e algumas coisas na prática. Se você analisar as 82 varas do trabalho aqui do Rio de Janeiro, cada uma segue um processo próprio. É impressionante. E aí, quando você chega no tribunal, vem essa discussão. E a discussão, nesse caso, sempre é favorável ao trabalhador, exceto, nesse caso, do fundo de garantia, porque não vai afetar o empresário. O fundo de garantia vai afetar a Caixa Econômica Federal. Tem um fundo social aí também, né? Fundo econômico, político, social, de uma decisão aí, qual é o impacto financeiro, né,
né, no sim, funcionamento até do próprio Estado. É complicado sim, mesmo. sim. Vamos ver, vamos aguardar como é que será essa decisão. Eu, assim, estou ansioso pela questão jurídica, mas pouco esperançoso pela questão política. Bom, e aí, continuando aqui no 917, assim como vocês já viram no CPC, incumprimento de sentença, embargo de execução, a incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução, e qualquer matéria que lhe seja lícito, né, deduzir como defesa em processo de conhecimento, ou seja, aquela coisa genérica. Bom, temos agora, vamos voltar para a nossa CLT. Parágrafo 3º. Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Vocês estudaram o artigo 897, a linha A da CLT, o agravo de petição, que é o recurso cabível no processo de trabalho das decisões na fase de execução. E existia uma disputa se esse recurso, agravo de petição, ele seria cabível, por exemplo, em face da decisão que homologa uma liquidação de sentença. Então, na verdade, o que se tem na jurisprudência é que não cabe agravo de petição sobre a decisão que reconhece os cálculos do autor, por exemplo. Não cabe. Agora, cabe embargos à execução para você impugnar a sentença de liquidação. Ou seja, aí o próprio exequente terá o mesmo prazo de 5 dias para também se manifestar. E desta decisão dos embargos, que é aí, nesse momento conhecido como embargos à penhora, você terá o quê? Aí sim a contagem de prazo de 8 dias úteis para o agravo de petição. Então, cuidado com isso. Não cabe agravo de petição na sentença que reconhece, que homologa os cálculos, por exemplo, de liquidação de sentença. Nesse momento, tem que ser através de embargos. Agora, nesse momento que você tem os embargos julgados, aí sim começa a contar o prazo de quê? De 8 dias para o consequente agravo de petição. E o parágrafo 4º diz aqui: julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário. Então, você vai tanto embargar quanto impugnar essa liquidação de sentença que foi apresentada por aquele que tem o crédito, aquele que teve o êxito na demanda e tem a obrigação de trazer, conforme o artigo 879, seja por cálculos, por artigos ou por arbitramento, a quantia devida dessa execução trabalhista, que começa somente após o quê? O término da liquidação de sentença, inclusive quanto ao crédito previdenciário, mesmo não sendo daquele exequente. Mais uma vez, relembrando que o processo de trabalho ele acaba tendo o juiz trabalhista como responsável pela execução dos créditos de natureza previdenciárias, tá? Do artigo 195 da Constituição Federal. E nesse caso específico, podemos citar o INSS, o Imposto sobre o quê? Sobre a natureza de Seguridade Social do trabalhador, que é descontado mensalmente no contra-cheque do trabalhador, e esse empregador tem a obrigação de repassar, no caso, a União, por ser o INSS, um imposto de natureza federal. Professor, Oi. peço perdão aí ao senhor, peço perdão aos colegas também, se eu estiver atrapalhando um pouquinho a aula. Só para entender, o devedor ele é citado para pagar em 48 horas, não é isso? Isso. A execução? Ou para garantir, a execução, né? Sob pena de penhora. Isso aí. E tem 5 dias para embargar, correto? Isso. E se ele não garantir lá nessas 48 horas e fizer o depósito, passar esses 2 dias, né, 48 horas, e ele só embargar depois, no 5º dia, e fizer o depósito ao mesmo tempo? Tá valendo? É assim que funciona? Sim, tá Ou ele valendo. tem que depositar primeiro 48 horas e aí espera mais 3 dias e entra com os embargos? Não, Entendeu? ele pode esperar 48 horas, fazer o depósito e contar o prazo de 5 dias. Aí ele ganha 7 dias. Exatamente. Não, Quer ver, 7 Márcio? dias do depósito? Eu estou tentando Não, olha entender. só.
Se ele usar 2 dias, 48 horas, ele depositou. Depois ok. ele usa mais 5 dias agora. Aí conta mais 5 para os embargos? A partir Sim. então, do momento do depósito? Não é da citação? Não. De garantida execução. Garantida execução. Era do momento de Isso, garantida exatamente. execução. Exatamente. Você quer ver uma falha do processo de trabalho que você identificou agora? No processo civil, no artigo 523, cumprimento de sentença, quando você não paga naqueles 15 dias iniciais, que é o prazo da intimação para o devedor pagar voluntariamente, nos próximos 15 dias incide o quê? 10% de multa e 10% de honorários, que é o parágrafo 1º do artigo 523 do CPC. No processo de trabalho, após 48 horas, não tem incidência de multa. Ele é mais rápido, não são 15 dias como processo civil, é apenas 48 horas, porém, passadas 48 horas, ele pode depositar e após o depósito, ele pode contar 5 dias para fazer os embargos. Ou então, Márcio, não pagar em 48 horas e esperar até ser penhorado um bem, que pode demorar 1, 2 meses. E só depois de penhorado o bem, olha só, sem nenhuma multa, ele faz embargo de execução. Isso é uma falha gravíssima do processo de trabalho na execução. Que o processo civil já modificou com o artigo 523. Eu acredito que deva ocorrer isso, não é não? Olha, vocês estão gravando, mas não tem problema de falar. Eu sou advogado de réu, meu amigo. Não tenha dúvida. Você não tenha dúvida que eu não faço jamais. Eu estou usando a lei processual trabalhista. Sim. Então, eu, enquanto advogado de réu, por que eu vou fazer meu cliente, devedor, se eu tenho algum argumento para questionar a execução, por que eu vou fazê-lo desprender de um valor em 48 horas? Então, espera penhorar uma conta corrente. Penhorou uma conta corrente, você me avisa, e após a penhora, com êxito do Cisbajude, eu vou lá e demonstro que ali começou o prazo de 5 dias. E aí eu faço embargo de execução, peço o efeito suspensivo, e aquele valor fica bloqueado judicialmente, porém não é transferido para o credor. E muitas das vezes, Márcio, isso tudo nada mais é do que uma forma de você tentar mostrar à parte exequente que o réu executado ele vai usar medidas processuais para atrasar o processo. E aí você consegue um bom acordo e um parcelamento muito mais, assim, tranquilo. Aí chama para o desenrolo, né? É isso aí. Quando você facilita... Cá, filho. Então, quando você facilita enquanto réu executado, você faz com que o autor exequente o quê? Não quero acordo, eu vou receber. Quando você demonstra alguns, vamos dizer assim, obstáculos, ele certamente vai aceitar um acordo mais razoável. Inclusive, o próprio artigo 916 do CPC, que eu vou citar para vocês agora também, que se aplica ao processo de trabalho. Então, Márcio, você detectou aqui uma falha gravíssima do processo de trabalho. O que o processo civil não tem mais por conta do nosso código, que é 2015, que entrou em 2016 em vigor. Então, mais uma vez aqui, eu sei que eu fico sendo cansativo e chato falando sobre isso, mas vocês percebam o quanto seria importante uma legislação específica de processo de trabalho. A princípio, 48 horas seriam mais interessantes que o processo civil em 15 dias. Não é. Eu te afirmo que no processo de trabalho eu demoro mais tempo para te pagar e não tenho incidência de multa nenhuma para você efetuar o pagamento. E aí joga por terra todo aquele princípio da proteção e celeridade em virtude da natureza da verba que está sendo objeto aqui de perseguição, né, pelo autor, que é alimentar. Não corre nenhuma sanção, né? Nenhuma multa. Nem os honorários aí no caixa. Exatamente. Agora, Márcio, eu vou te falar uma coisa aqui, você pode se assustar. Eu já vi juiz de trabalho aplicando multa de 10%, trazendo o CPC por analogia. Por analogia. O que é um absurdo. Enfim, coisas do processo civil e processo de trabalho nesse nosso métier aí, que é difícil advogar na Justiça do Trabalho. Não tenho dúvida. E antes tem que passar para o 916 para falar desse acordo também, que é interessante. Temos aqui a exigência da garantia da penhora, obviamente, né, não se aplica às instituições filantrópicas, bem como também não se aplica essa garantia quando se tratar de empresa pública, fundações, autarquias, não se aplica aí essa necessidade dos embargos à execução terem essa garantia. Agora,
O artigo 916 do Código de Processo Civil também se aplica ao processo do trabalho. Em que sentido? Nós temos aqui o CPC falando no prazo para embargos, esses embargos do executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorário de advogado, se tiver, claro, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Bom, o que significa isso? Nesse mesmo prazo para embargos, que é de até 5 dias após garantia da penhora ou da penhora efetivada, você tem o quê? A possibilidade de requerer, conforme o artigo 916, e aí são 5 dias úteis, como é processo do trabalho, não 15 dias, que seria o processo civil, você tem a possibilidade de fazer um depósito judicial de 30% e requerer ao juízo o parcelamento da diferença dos 70% em até 6 vezes. Mas aguardando que o exequente se manifeste. Mas mesmo enquanto o exequente não se manifestar, você tem a obrigação de, a cada 30 dias, efetuar o depósito daquelas 6 parcelas, sempre com acréscimo de 1% ao mês. E vou confessar a vocês uma coisa, dependendo do que acontece nesse processo, se for um cartório lento, quando o exequente for intimado para se manifestar, você já pagou as 6 parcelas, além do depósito de 30%. Então, na verdade, essa medida, e lembrando, essa medida é um reconhecimento do executado da dívida. Ele não está questionando o valor, ele está apenas usando a possibilidade de um parcelamento de algo que ele reconhece como dívida e crédito do exequente. Então, só para efeito de conhecimento, aplica-se sim o artigo 916 do Código de Processo Civil ao processo de trabalho, mas no prazo para embargos. E aí você faz o depósito de 30% e antes mesmo que o juiz ele defira esse parcelamento, você continua mês a mês, a cada 30 dias, após o depósito de 30%, pagando aquela parcela devidamente atualizada em 1% ao mês. Conforme aí o próprio caput, né? Bom, vamos agora continuar no CPC. Vamos falar agora do artigo 647. Aliás, vamos repetir o artigo 674. Falei besteira. 674 do CPC, que vocês já automaticamente tiveram aí, tenho certeza disso, ou vão ter ainda com a professora Ana Cristina, que fala dos embargos de terceiro. E antes que eu finalize aqui, faltou uma questão. Os embargos à execução no processo do trabalho, assim como os embargos de terceiro, eles são opostos de forma autônoma. Você distribui ele, mas por dependência ao processo principal. Não é uma mera petição informando o número do processo e requerendo o acolhimento dos embargos. Você distribui ele, mas por dependência. O que é uma distribuição por dependência? Você tem o número do processo e você tem a vara do trabalho de origem. Você vai distribuir já colocando, foi a 10ª vara do trabalho. Perfeito, 10ª vara do trabalho. E coloca-se o juízo por dependência, para informar o número do processo. E no ato de distribuição, hoje, distribuição virtual, online, você tem que mencionar o número desse processo. Embora ele seja um processo através de um procedimento, nesse caso, embargo terceiro especial autônomo, ele é um procedimento que vai ser apenso ao processo principal e vai ser julgado não dentro do processo, em apenso, mas por dependência.
Bom, então vamos agora para o embargo terceiro. Se nos embargos da execução e embargo do devedor é o próprio devedor que tem esse direito, nos embargos de terceiro do processo civil que se aplica ao processo do trabalho, e aí nós não temos, de fato, na CLT nada que mencione os embargos de terceiro, a gente vai utilizar realmente por omissão, e aí o artigo 15 do CPC e o artigo 769 da CLT, que remete ao diploma processual civil no caso de omissão da norma processual na CLT, diz aqui: quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Estamos falando daquela pessoa que não tem nada a ver com o processo, que não tem nada a ver com aquela relação jurídica, seja um negócio jurídico, que motivou, então, aquela execução e que chegou a um ato de constituição de bens em um patrimônio que é seu, mas que você poderá vir a juízo esclarecer que não tem nada a ver com aquele processo em si e com aquele devedor que esteja lá no polo passivo daquele processo do trabalho. Vou dar um exemplo aqui que acontecia muito na década de 80. Vocês, obviamente, todos aqui conhecem essas máquinas chamadas xerocopiadoras. O nome Xerox é marca. O equipamento é xerocopiadora. Década de 80, quando essas máquinas começaram realmente a entrar no Brasil, a marca Xerox, né, foi uma das precursoras, o que acontecia? Como tinha um valor considerável, muitas dessas máquinas sofriam penhoras dentro de empresas por processos trabalhistas. E o que acontecia? Era um contrato de locação ou leasing. O que é o leasing? Aquele contrato de arrendamento. Você faz uma locação com opção de compra ao final do contrato. Mas você não é o proprietário. Você não é, na verdade, o detentor daquele direito de propriedade. Você é apenas o possuidor por um contrato de arrendamento. E, ao final, pode se tornar o proprietário se exercer seu direito à compra com o resíduo daquele contrato. Mas, então, quando tinha algum bloqueio, alguma penhora, uma máquina da Xerox, o que a Xerox fazia? Embargo de terceiro. E o que ela juntava nos embargos de terceiro? Ela juntava principalmente a nota do produto e o contrato de arrendamento com aquela empresa executada, para demonstrar que, embora a empresa executada tinha a posse do bem, aquele bem não era de propriedade do devedor, e sim de um terceiro, que era essa empresa Xerox. Então, ali, na década de 80, eu lembro que eu era muito pequeno nessa época, obviamente, mas eu já via esses comentários de advogados trabalhistas, somente amigos do meu pai, que falavam sobre esse embargo de terceiro por conta da Xerox, que era um produto de muito valor no mercado. Assim como, vocês podem até estranhar o que eu vou falar, você penhorava nessa época, tanto de 80 quanto início de 90, linha telefônica. As linhas telefônicas tinham valores consideráveis. E hoje, vou fazer uma média aqui, uma linha telefônica fixa em Campo Grande, hoje valeria no mínimo R$20 mil. Muitas pessoas tinham linhas telefônicas e alugavam. Tamanha era a condição econômica de valor de cada linha telefônica. Inclusive os próprios telefones celulares, que chegaram no Brasil aqui no início da década de 90, onde também tinham a aquisição da linha de telefone celular e depois do aparelho, por valores também altíssimos. E aí, então, muitas pessoas eram proprietárias daquele bem, que era a linha telefônica, e era um número. Aquele número não tinha como hoje você tem a portabilidade. E aí, o que você fazia, então, enquanto credor de processo trabalhista? Você, muitas vezes, pedia a penhora do telefone da empresa. Por quê? O telefone da empresa, muitas vezes, era uma forma até de vendas ou de atendimento aos clientes. E aqui tinha um valor, além desse valor que eu estou falando, por exemplo, de R$20 mil só da linha, tinha um valor para a empresa como funcionamento. E aí o que acontecia? Você percebia que aquela linha muitas vezes era alugada.
E a empresa proprietária que fazia a locação daquela linha telefônica para a empresa executada fazia também os embargos de terceiro. E, claro, nós temos aí também muitas questões que envolvem penhoras incorretas. Você pode, muitas vezes, ter um oficial de justiça penhorando um bem que não pertence ao devedor executado. Você pode residir num imóvel alugado, e esse imóvel alugado, por exemplo, ele já ter, mediante o contrato de locação, utensílios domésticos colocados dentro do imóvel como cláusula, como condição contratual, como oferecimento pelo locador. E aí imagina, o oficial de justiça chega na sua residência, alugada, e ele penhora, por exemplo, um bem seu como geladeira. Ah, mas tinham 10 geladeiras. Tá bom, mas as 10 geladeiras eram de propriedade do locador. Estavam ali consignadas por conta do contrato de locação. E aí esse locador faz o quê? O embargo de terceiro para demonstrar que aquela geladeira não pertencia ao locatário executado aí deste processo trabalhista. Aí vamos lá. Parágrafo 2º. Temos aqui, ó, considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843, ou seja, aquele cônjuge ou companheiro, ele pode alegar que ele tem bens próprios que não se comunicariam com o seu cônjuge. E aí ele acaba sendo um terceiro naquela relação processual. Temos o próprio caso do casamento por separação total de bens, onde cada um tem seu próprio patrimônio. E aí você pode, como casado, ainda assim embargar como terceiro, caso um bem que seja de sua propriedade, mas considerado pelo processo de trabalho nesta execução, tenha sido atingido. Adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Resumindo, o terceiro comprador de boa-fé. Ele comprou um bem de boa-fé e percebeu que o bem, infelizmente, teve o quê? Teve uma penhora. E aí você pode embargar para o terceiro. Recentemente, mais precisamente no ano passado, eu tive um problema dessa natureza. Um cliente meu, ele comprou um imóvel, um terreno, e construiu uma residência. Só que ele fez um contrato de gaveta, né? O que é errado. Contrato de compra e venda de bem imóvel é um contrato solene, ele necessita de uma escritura pública de compra e venda, ainda que seja uma venda parcelada, mas precisa. E ele comprou o terreno, não fez a escritura pública e construiu o imóvel. Esse vendedor era sócio de uma empresa que teve um processo trabalhista. E o processo trabalhista em execução requereu o quê? Na condição do exequente? A despersonalização da pessoa jurídica, saindo do processo do patrimônio da pessoa jurídica, que não havia, para a pessoa física dos sócios. Um dos sócios era esse. E aquele patrimônio, segundo o RGI, está o nome de quem ainda? Desse sócio. E o meu cliente que comprou anteriormente, o comprador de boa-fé, me trouxe o documento. E o que eu fiz? Eu fui no processo de trabalho e distribuí em embargo terceiro, por dependência. Fui lá despachar com a juíza e a juíza sustou um futuro leilão que estava se avizinhando. Mas, em que pese, no processo civil, não obrigar ao terceiro aquele depósito que, de certa forma, é exigido nos embargos da execução do processo de trabalho, eu fiz com que meu cliente depositasse o valor, que me facilitaria despachar com a juíza, e ela imediatamente, vendo o depósito e a boa-fé do terceiro, ela sustou o leilão. Deixa eu ver aqui, alguém me perguntou alguma coisa. Olha, imóvel não registrado no RGI pode ser vendido por contrato de compra e venda com ato solene? Olha,
precisa primeiro registrar no RGI. Como que você vai num cartório de registro de títulos e documentos fazer a escritura de uma compra e venda de um bem imóvel se você não comprova que é o proprietário? Não tem como. Aí, se o cartório fez, isso pode causar um grande problema e até a nulidade desse ato notarial. Você precisa, para fazer a escritura definitiva de compra e venda, você precisa demonstrar que é o proprietário. E uma das certidões básicas para isso é a chamada certidão de ônus reais, que é aquela certidão que demonstra quem é o proprietário. Enquanto você não tiver aquilo, você não pode vender. Quando você faz a venda de um imóvel, você precisa de um kit de certidões. Entre essas certidões, tem essa de ônus reais, que mostra quem é realmente, de fato, o proprietário. Se não for você, o tabelião lá não poderá jamais lavrar essa escritura de compra e venda para outra pessoa. Mas, Renan, não estou dizendo que não acontece, tá? Por favor. Estou só dizendo que não deveria. E aí dá muita confusão. Inclusive, para quem se interessar, a advocacia notarial hoje é uma especialização. Muitos advogados que atuam na área imobiliária se especializam hoje em advocacia notarial, somente nessas questões que envolvem atos praticados em cartórios extrajudiciais, escritura de compra e venda, promessa, enfim. É uma advocacia bem interessante, até mesmo quanto a inventário extrajudicial, até mesmo quanto divórcio extrajudicial, que você deve ter visto também aí os procedimentos especiais do CPC, que é objeto de estudo desse período agora do 7º. É uma advocacia hoje à parte. Olha aqui, ó. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força da desconsideração da pessoa jurídica de cujo incidente não fez parte. Perceba, você pode alegar que foi sócio, mas não na época em que houve esse fato jurídico que resultou nessa execução trabalhista. Você pode ser sócio antes, saiu da empresa, aí teve esse trabalhador contratado, esse trabalhador depois foi dispensado, entrou com uma ação e veio essa série de consequências judiciais, mas você não era, na época do fato, o sócio da empresa. Então, você pode, como embargante, como terceiro, questionar também que não deveria recair sobre você essa despersonalização ou desconsideração da pessoa jurídica. E aí, para a gente só finalizar aqui, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença. Aí não tem prazo. Mas, no cumprimento de sentença, nós temos o quê? Ou no processo de execução, dá essa distinção, até 5 dias depois da adjudicação. O que é a adjudicação? Vamos lembrar. É quando o credor requer para si o bem do devedor como forma de cumprir, ainda que parcialmente, a execução da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. Ambos são venda do bem. Tem a venda por iniciativa particular, onde um corretor credenciado ao tribunal ele faz a venda particular e o valor auferido por esta venda ele é integralizado no processo para ser remetido ao credor, ou arrematação, quando um terceiro participa daquele leilão judicial e faz o maior lance. Mas, ainda assim, você tem 5 dias após desses 3 tipos de atos processuais para embargar como terceiro. E sempre antes da assinatura da respectiva carta. O que é a carta? A carta de adjudicação, de arrematação ou de alienação particular. Quando ultrapassar os 5 dias, o juiz o quê? Espera essa carta. Aí não cabe mais embargo de terceiro. Enfim, meus amigos, foi só uma relembrança aí dos embargos de terceiro que vocês já viram em processo civil, mas só para trazer essa notoriedade de que se aplica também ao direito processual do trabalho. E aí, nós temos semana que vem, que é o dia 25, não é isso? 25, perfeito. E logo após a semana que vem, nós temos a nossa segunda avaliação.
Na semana que vem, então, nós aproveitaremos nosso tempo com tranquilidade para fazer, como já é de nossa tradição, aquela revisãozinha. Claro, Leandro, com certeza. Está tudo programado já. A revisão para a segunda avaliação de vocês. Perfeito? E aí, a gente finaliza por aqui o nosso conteúdo programático. Vamos dar um intervalinho daqui a pouquinho para vocês. Eu fiz já 2 atividades rápidas sobre o nosso conteúdo da aula, embargos à execução e embargo terceiro, para que vocês realizem. E depois a gente retorna aí para finalizar a aula, respondendo as questões e tirando eventuais dúvidas. Perfeito? Certinho, mestre. De boa. Beleza. Então, vou dar um intervalinho para vocês. Eu vou até adiantar, que são 8h05 ainda, mas são quase 8h10. Eu vou já... Eu tinha programado para 8h40 aqui o envio. Eu já faço agora o envio automático para vocês. Isso, 10 minutinhos para a gente fazer, já retorna, pronto, a gente encerra. Já curte fim de semana. Já sextou, né, Márcio? Já, pô. Professor, Oi. como o juiz não ser parcial? Como o juiz não ser parcial? Amarrar as suas decisões, sejam lá interlocutórias ou sentenças, exatamente conforme as normas processuais. Pois é, aí caiu um processo lá onde eu trabalho lá. Adivinha quem é o autor? É o Flamengo. É o Flamengo. Como não ser parcial nessa hora? Coitado do Flamengo, já entendi. Já viu, né? Vai tomar pau, né? Que isso, rapaz, faz isso não. Estão questionando. Sim. Vamos assinalar então qual alternativa incorreta no que tange aos embargos à execução no processo do trabalho. Primeira opção: caberá em até 5 dias úteis da penhora de bens ocorrida. É mais ou menos o que já está escrito aqui no caput do artigo 884 da CLT. Garantida a execução ou, no caso, penhorados os bens, terá o executado 5 dias, sempre úteis, para a apresentação dos embargos. Primeira opção, então, está correta. Segunda opção: não se discutirá nesses embargos questões de mérito da sentença exequenda. Ou seja, o parágrafo 1º do artigo 884 da CLT diz o seguinte: a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Não há que se falar sobre questão de mérito, uma vez que já foram exauridas essas questões na sentença judicial definitiva, que, consequentemente, após o trânsito em julgado, resultou neste procedimento executivo do processo do trabalho. Então, a segunda opção também está correta, conforme o parágrafo 1º do artigo 884 da CLT. Na terceira opção, diz aqui: não será admitida a oposição de embargos à execução sem garantia de penhora. Bom, nem sempre você terá essa obrigação de garantir o valor da execução para a oposição dos embargos do devedor, os embargos à execução. Por quê? Quando se tratar, por exemplo, de uma instituição filantrópica, como prevê o parágrafo 6º do artigo 884, nós não temos essa obrigatoriedade. Então, não se aplica essa obrigação de garantir a penhora, de depositar judicialmente o valor da execução para discutir-se, via embargos, alguma questão, no caso de empresa filantrópica. Então, a gente pode colocar aqui conforme o artigo 884, parágrafo 6º, não é isso? Exatamente. Parágrafo 6º. Só consertar aqui que está errado. Esse é da CLT. Então, a terceira opção, por enquanto, é que está incorreta. E a quarta opção diz que poderá ser arguída
a inexigibilidade do título executivo judicial. Ou seja, você pode, na verdade, conforme aqui o parágrafo 5º do artigo 884 da CLT, diz que você poderá utilizar esses embargos de execução para o quê? Para questionar o título quanto à sua exigibilidade. Demos até um exemplo na nossa aula de hoje sobre a questão de uma citação que não foi válida e o processo tenha tramitado a revelia para o réu nesse momento executado. Você pode, nos embargos à execução, questionar a nulidade de todos os atos praticados posteriores a uma citação, caso você demonstre que a citação tenha sido válida. Então, a última opção também está correta. Sendo, então, apenas a opção 3, que dizia aqui que não seria possível a oposição de embargos de execução sem garantia da penhora. Não, pode sim, desde que seja a parte executada uma instituição filantrópica. Aqui. A galera ficou meio dividida. Vamos agora para os embargos de terceiro. Quanto aos embargos de terceiro, no processo de trabalho, especificamente falando, né, vamos já para o artigo 674 do Código de Processo Civil. Vamos lá. 674. Diz aqui: tem legitimidade para a oposição de embargos o terceiro que não participa da relação processual e teve seu patrimônio objeto de constrição. O próprio caput do artigo 674 ele fala sobre isso. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então, a primeira opção está correta. O terceiro que não participa daquela relação processual, ele não terá o seu patrimônio objeto, então, de penhora, mas ele precisa, e aí precisa demonstrar que ele é proprietário de um bem que não faz parte de uma relação processual e, porventura, que não tenha sido oriunda de uma relação de direito material, no caso é um contrato de emprego ou um contrato de trabalho, e ele vai fazer valer o seu direito de terceiro de não ter o seu patrimônio, de certa forma, aí, objeto de constrição por uma dívida que não lhe pertence. Segunda opção, se trata de um procedimento especial, devendo ser opostos, os embargos, nos mesmos autos do processo principal. Bom, aí já vem a grande questão. O artigo 676 do Código de Processo Civil diz que os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Ou seja, em que pese você vai estar, via embargo de terceiro, questionando um ato praticado em um processo judicial já existente, você tem que distribuí-lo e não peticionar em um processo existente. Você vai distribuir por dependência, mencionando o número do processo, o juízo competente, e ele será autuado à parte, mas julgado em conjunto com o processo principal. Portanto, a segunda opção ela está incorreta, conforme o artigo 676 do CPC. Então, opção 2, conforme artigo 676 do CPC. Não é CLT agora. A terceira opção fala que caberá em qualquer momento da fase cognitiva no processo trabalhista. Ou seja, na fase de conhecimento, cabe embargo terceiro a qualquer momento? Sim, até o trânsito em julgado da sentença, conforme o artigo 675 prevê. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgado a sentença. Então, de fato, a terceira opção também está correta. A última opção, a quarta opção, desculpem, o embargante deverá comprovar na petição de embargos a titularidade do bem objeto de penhora. Se você está se utilizando do embargo de terceiro
para questionar, por exemplo, uma penhora em patrimônio que lhe pertence, você está fundamentando que não faz parte daquela relação processual, que não teria que arcar com o seu patrimônio por dívidas alheias, você tem o quê? Principalmente que demonstrar nos seus embargos terceiro o quê? Conforme o artigo 677 do CPC nos traz. Na petição inicial, é um procedimento especial, é uma distribuição por dependência, porém autônoma. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo os documentos e rol de testemunhas. Ou seja, você tem que comprovar na sua petição de embargo de terceiro que você é proprietário desse bem que foi objeto de constrição ou tentativa de constrição por força desse procedimento de execução trabalhista e, de acordo com a sua comprovação por documentos ou testemunhas de propriedade ou de posse do bem, você vai o quê? Alegar que não teria sentido, não faria jus essa constrição em um bem que lhe pertence e não aquele que de fato está lá como réu ou devedor ou, nesse caso específico, executado do processo do trabalho, dependendo da fase do processo. Pode ser réu, ainda na fase de conhecimento, ou devedor executado na fase de execução do processo do trabalho. Portanto, a quarta opção está correta também, ficando apenas a segunda opção como uma opção incorreta que deveria ser assinada por vocês, uma vez que os embargos de terceiro são um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, inclusive é oportunizado a vocês nesse período, no 7º, em processo civil, e eles deverão ser opostos, mas através de uma distribuição por dependência, e não uma simples petição naquele processo já existente. Enfim, deixa eu agora passar para vocês dúvidas, algum questionamento, por favor. Tranquilo. Tranquilo, todo mundo já está quase no sábado já praticamente. Já está em ritmo de festa. De boa, tranquilo. Tranquilo, só com frio. Com certeza. Carioca não está acostumado com frio, né, Leandro? Qualquer ventinho a mais gelado, a gente já se encasaca todo. Aqui é sol e praia. E a cabeça, né, descendo o suor. Assim que é bom, pô. Carioca gosta disso. Exatamente, isso aí. Bom, meus amigos, então vou me despedir de vocês, desejando aí um excelente final de semana, muita saúde e paz para todos, se cuidem. Até semana que vem aí, se Deus quiser, com a nossa tradicional revisão para a segunda avaliação. Perfeito? Ok. Boa noite. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, mestre. Até. Até mais.